Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. Ontem não teve radar, hoje também não vai ter, pessoal. Eu estou concentrado nos desdobramentos, né? Mantendo o meu grupo fechado, informado negócio a negócio. Então, a prioridade é o grupo fechado, né? As coisas voltando ao normal. Mas eu gravei aí eu volto a fazer o cenário. Mas assim, eu estou alimentando o Telegram gratuito também. Tem um informe cenário em texto também. Entre no site toptraders.com.br, coloca nome, e-mail e assine. E quiser entrar no grupo fechado, simples. Você faz a imersão. Eu vou deixar o link da pré-lista aí. E depois você tem direito de entrar no grupo. Você é convidado após o período em cortesia, né? Eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo. Você faz a imersão, depois tem a oferta para entrar no grupo. Mas o cenário em vídeo eu vou conseguir fazer aqui. Bom, nós temos um movimento bastante frustrante, né? Tanto no exterior quanto no Brasil. Por que isso? Ontem a OMS declarou emergência em relação ao coronavírus. O mercado viu com bons olhos, os governos uniram força, mas especialmente porque não restringiu comércio nem viagens à China. Eu detalhei muito sobre isso. Na minha visão, o grande driver que leva a uma queda nessa sexta-feira é que o Departamento de Estado dos Estados Unidos desaconselhou qualquer viagem à China. Então contradisse, né? São aproximadamente 10 mil casos, com 213 mortes. Esse número acho que até foi atualizado, então acho que o mercado espera um sinal mais concreto de contenção do vírus, algo do gênero. Então, o S&P futuro trabalha em queda 0,45, Dow Jones 0,44, Nasdaq 0,40. E o EWZ ETF brasileira, negociado em Nova York, caiu 1,32 no pré-mercado. O mercado à vista ele terá os seus negócios iniciados às 11h30. Ok? Legal. Sobre as bolsas americanas, vamos fazer os estudos aqui, começando pelo VIX, que é o índice do medo, indicador de volatilidade. Deixa eu só ver um negócio. Ele está marcando aqui do dia 30, né? E ele tá marcando para nós o preço de pré-market aqui, não está no gráfico. Então ontem houve um pullback até essa LTB, só que o pré-mercado já mostra uma alta de 8,26, o que é normal, uma vez que a versão ao risco aumentou bastante. Então ele já deve abrir em alta. Nós temos aqui o Dow Jones, né? O gráfico do Dow Jones são as 30 maiores empresas do setor industrial. Ontem houve uma recuperação muito forte. Existe um ponto que acionará um pivô se rompido, que é o 28,945. Eu aposto ainda nesse cenário, talvez não hoje, né? Mas eu acho que as bolsas americanas elas irão se recuperar. No caso, eu aposto na semana que vem no rompimento dos pivôs, no caso S&P, o 32913, e no caso do índice Nasdaq, o ponto seria 9329. Então, um pequeno pivô que poderia sim impulsionar os preços. Falando sobre as bolsas internacionais, né? A gente tem queda na Europa também, Inglaterra e Alemanha. Hoje é de fato o dia do Brexit, né? O dia do divórcio. O índice DAX ele opera abaixo dessa LTA, né? Abaixo também de um fundo importante na região de 13.160, mas se ele voltar, seja hoje, na segunda, acima desse patamar, ele ganha vida novamente, digamos. Agora o índice FTSE já é um gráfico complicado, porque tem de fato um topo duplo, complicado para compra, né? Então, salvo alguma coisa esdrúxula que traga o não cumprimento da figura 740, tenderia a continuar caindo. E foi a partir dessa pista do índice FTSE que eu comecei a imaginar que a gente poderia ter uma correção, pelo menos no exterior. Não saberíamos se iria impactar no Brasil, mas o índice FTSE ele já deixava um sinal que pairava ali no ar. Então é um momento, é aquilo que eu falo, o investidor
E ele tem que tomar muito cuidado com o tamanho de posição, com a alavancagem, a tentação de ficar fazendo giro no day trade. Inclusive na venda ontem, diante de um cenário tão negativo, camarada que vai vender no day trade quebra numa alta intraday daquela do índice ontem. Né? Andar 3 mil pontos contra uma posição, de repente está vendendo mínima. Então o grande segredo na minha visão é tamanho de posição. É você manter as posições sob controle, manter as posições equilibradas. Então, índice Nasdaq é isso. Nós tivemos agora... Nós temos em destaque, eu até comentei, acho que no Telegram, ou no cenário, sobre o balanço da Amazon, né? Então, ela já sobe 11,35 no pré-mercado, volta a valer $1 trilhão. E a Amazon é um ativo muito interessante. Se eu for realizar lucro de alguma ação... É que assim, comprar com esse gap já é complicado, mas quem pegou aqui a 1820 fez um baita trade. Por quê? Ela subiu, veio num topo anterior, olha que interessante, ó. Essa região de 1825, 1824. Ela respeitou o topo anterior. E ao respeitar o topo anterior, ela fez isso fora da banda de Bollinger inferior, ela já adentrou a banda e reagiu. Foi uma compra, mas ainda é interessante, mas o momento de ouro foi nessa, ou quando ela tocou o topo anterior, ou quando ela entrou a banda. Mas é um movimento interessante. Tem Caterpillar, que divulgou balanço também. É uma ação que quase entrou na minha carteira, eu não a tenho, mas foi por pouco. Eu tive que optar por uma outra ação. Era a Caterpillar ou uma outra. Eu optei por uma outra que subiu bem também. Agora ela passa por uma correção importante. Veja que no pré-mercado ela cai 1%, né? Bem diferente da Amazon. Então talvez o mercado não tenha gostado do balanço. E o que a gente percebe aqui? Uma espécie de... como se fosse um eixo aqui realmente que segura essa estrutura. Qual que é a mínima dele? 13760. Se romper de baixo para cima, é um setup de compra. Enquanto abaixo disso, tende a cair. Agora, para aquele camarada que é mais ousado, que trabalha com guerrilha em operações de tiro mais curto, poxa, nós temos um martelo, que a mínima foi fora da banda de Bollinger inferior, correto? O rompimento da máxima desse martelo, que no caso é 13597, seria sim um sinal de compra. Acionaria a compra também. Ok? Então, são esses destaques americanos que eu queria comentar. E aqui no Brasil, a gente está acompanhando a Cielo, a gente tem um desafio, te vejo nos R$8, né? Ontem ela mostrou resiliência, hoje a Cielo está caindo, né? Mas ainda eu entendo que mantém aqui um sinal de compra importante, esse Marubozu ainda mantém-se vivo, e é isso. Eu acredito que se a gente pensar numa simetria e numa recuperação do mercado como um todo, e Cielo com eixo a 7,37, cujo rompimento levaria junto a média de 21, a gente poderia pensar em R$8 até com uma certa facilidade. Acho que vai mais realmente do momento, né? Do sentimento do mercado como um todo, na minha visão. Ok? Maravilha. E a gente tem outro desafio também, que é a Limited Brands, né? Que eu pretendo... Tem a Cielo, tem a Limited Brands, que eu pretendo vender nos 25. Eu acho que o mercado vai precisar melhorar um pouco para eu conseguir fazê-lo, mas é uma ideia que eu tenho, de repente carrego até um pouco acima. Ela manteve esse gap ontem, mesmo diante da turbulência, fechou em leve alta. Eu mantenho o ativo sem novidades. E uma ação não foi exatamente um desafio, mas é uma ação que a gente tem acompanhado de perto. Eu acho que o valor é muito descontado ainda, se houver um cenário de recuperação, que é a CVC. Continuo achando, né? Ontem deixou um candle de baixa, mas uma espécie de um doji pernalta, que eu ainda acho que o ativo é oportunidade. Por exemplo, uma outra ação que eu vou colocar como destaque é a HGTX3, que é uma ação que a galera pergunta também, a minha opinião. Os números levaram a essa queda, né? Não exatamente o balanço, mas uma prévia do balanço. Então, o ativo não tem nenhum tipo de sinal. Agora,
Por assimetria, de repente valeria comprar? Eu não vou lançar desafio, mas é uma hipótese, porque realmente está bem descontada. Né? Ela já começa a entrar num nível ali de sobrevenda bem grande. Só que na Ering, pessoal, aconteceu aquela história do pirata que empurra o camarada no mar, né? Ela faz um movimento de contração e o pirata joga o camarada para os tubarões. Então eu acho que um ponto importante sobre cevada em Ering é 26,58. Somente acima disso ela poderia passar alguma confiança na ponta compradora e não tem suporte nessa região. Então como é que você trabalha em um cenário assim? Tem que trabalhar com sinal. De repente nos 60 minutos ou de preferência no gráfico diário. Ok? Falando da Via Varejo, VVAR3, ontem teve uma recuperação formidável ao longo do dia, né? Ela agora vai abrir em queda, né? O mercado como um todo vai abrir em queda, mas ela se recuperou muito bem. Ela veio abaixo dessa mínima aqui, que é o 13,86, depois fechou acima, fechou na máxima, né? Subindo 1,38. Vai abrir em queda agora, né? O mercado como um todo está abrindo em queda. Mas eu não vejo nada que mude a estrutura, acho que é uma aproximação de média aqui em relação à Via Varejo. Aí nós temos o IFNC, vamos falar de criptomoeda e de petróleo, daí a gente já pega todos os ativos abertos aqui no Brasil, inclusive a Via Varejo, daí a gente volta. Então vamos falar de criptomoeda e petróleo. Então nós temos o Crude Oil WTI, o petróleo ele luta para tentar formar fundo nessa região de suporte. Já vamos ver no semanal qual que é a performance. 3,48 de queda. É uma região que, se eu estivesse operando petróleo nesse momento, possivelmente eu arriscaria uma compra, tanto no WTI quanto no Brent, que é o petróleo negociado em Londres. E o Brent ele se aproxima de uma região de suporte mais forte também, apesar de ter uma Marubozu, já está longe de média e de uma maneira assimétrica já começa a atrair os investidores, pelo menos na minha visão, para a compra. Aí falamos das criptomoedas, iniciando pelo Litecoin. As criptomoedas é uma situação de compra, né, pessoal? Então, o Litecoin está acima do 63174, que agora é ponto de stop para mim. Como eu trabalho de forma mais arisca com ativos voláteis, esse topo seria um suporte 66755 e um ponto de stop para quem trabalha com operações mais curtas, né? E veio certinho aqui na média, deu compra aqui, um movimento estritamente técnico. A cabeça do pivô, no caso do Ether, está 17897. Nesse momento estaria estopando quem comprou aqui na média e colocando o lucro no bolso. Essa é a situação do Ether. Professor, onde que você opera criptomoedas? Aqui no Brasil, eu gosto da XDEX e da Bitcoin Trade. E no exterior tem a HitBTC, tem a Bittrex, tem a Binance, mas eu particularmente, mesmo tendo taxas maiores, gosto da Poloniex. Não chegou a tocar a região de 403,88 no caso do Bitcoin Cash. Mas, pessoal, você tem uma alta, uma compra na média, na região de 300. Foi a 380. Aí aparece um candle desse e eu venderia, lucro no bolso. Ok? Tem o Bitcoin. Dólar também. O Bitcoin é uma situação parecida, onde está o stop. Para mim, se tocar uns 3, 4 dólares abaixo, eu sairia, 9,169. Está 9,244, eu colocaria o stop talvez um pouco acima aqui para preservar, ou abaixo dessa mínima, que é o 9.122 dólares. Fora da banda, dentro da banda candle vermelha, acho que eu já sairia logo ao mercado. Colocaria o lucro no bolso. Perfeito? Então, a gente falou de Via Varejo, vamos falar de juros e FNC. Depois eu faço pedidos do YouTube. É frustrante ver um sinal desse no Ibovespa com uma queda? Só que o pregão ainda não fechou. Né? Eu vou falar do Ibov daqui a pouco, mas o que é isso daqui? É um belo de um martelo.
Foi fora da banda, 2 rompimentos falsos. Agora é estúpido, é frustrante. O pessoal que tem grana, que faz o movimento, são os cagões. Pessoal, isso daí é histórico, os institucionais são os cagões. Da mesma forma que eles fazem movimentos eufóricos como esses, eles sentem movimentação, é o pessoalzinho inteligentinho, são os príncipes da vida. Então, eles são capazes de imprimirem uma recuperação como essa, não são os estrangeiros, e depois de um sinal desse, a gente tem um candle riscado que dá a impressão que vai ser uma Marobuzu. Isso é reconhecido ao longo do tempo, são os borra-botas, uns cagões mesmo. Agora, o sinal é forte, tá descontado, não tá. Então, eu acho que tende a recuperar ao longo do dia. E quando eu lancei o desafio nos 120 mil pontos, no caso do índice, dizendo que era no final da semana que vem, eu já imaginaria essa turbulência. O mercado vem para baixo, fecha, leilão intraday em ações, então para mim não é novidade. Eu acho que vai bater nos 120 mil pontos, mas no final da semana que vem. Se eu achasse que seria um movimento fácil, eu lançaria o desafio para essa semana. Então são os cagões, são os bobalhões, são arrogantes? São. Eles trabalham geralmente com dinheiro de todas as formas, né? Mas os estrangeiros têm movimentos mais firmes, né? Mas só que os estrangeiros estão fora. Então é o que tem para hoje. O investidor tem que ter maturidade, cabeça erguida e trabalhar com as cartas que tem à mesa, né? Aquilo que eu falo de ter austeridade em relação aos seus investimentos e rédeas na mão. Perfeito? Bom, vamos falar então dos juros. E é claro, não são todos, mas alguns são e aí imprimem esses movimentos voláteis, irritantes e tal. Só que assim, bolsa é bolsa. Vai montar um negócio para você ver como é mais difícil. Por exemplo, né? Ontem parecia que estava tudo perdido e recuperou tudo. E hoje acho que vai recuperar de novo. Então assim, existe um sinal aqui que é uma espécie de arame fora da banda, dentro da banda. Dá a impressão que o juro vai subir. Só que ele luta contra a tendência um canal. Então ele vai arrastando, aqui tem viés de queda. Não tem clima para subir juros, mesmo com a aversão ao risco aqui no exterior e tal. Aí vamos falar do IFNC. Não, o IFNC, eu acho que pelo TradingView dá pra gente até ver a performance semanal. Por que eu falo tanto do IFNC? É o índice do setor financeiro, pessoal, é o coração da bolsa. Se a gente observar aqui na semana, tá caindo 3,14. O IFNC caindo 3,14 é sinal de queda para a bolsa. A não ser que todo o restante suba, senão o índice não sobe. Então o que a gente vê aqui ontem? Primeiro, a gente teve esse sinal, né, no dia 22, houve um repique e voltou. Seria uma consolidação de fundo? É uma hipótese. O sinal de ontem, o martelo é muito forte. Ele só seria anulado na perda da mínima 12.618. Só que ele só seria e será acionado, eu acho que vai ser, talvez não hoje, com rompimento de 12.910. Então, quando você tem um sinal, por exemplo, um belíssimo, clássico, perfeitinho martelo como esse, o que você faz? Você espera o fechamento de 1, 2 ou 3 dias e observa a mínima e máxima para ver se vai ser anulado ou se vai ser acionado. É isso que eu vejo, é dessa forma que eu enxergo. Então vamos falar dos ativos fixos, por exemplo, né? Falar dos bancos que a gente já está abordando. Então vamos ver o que... Falar aqui no TradingView, que aí já tem o desempenho semanal aqui. Falar de TUB4. Então, quando o mercado vem de um movimento mágico, né? Como ele vem em dezembro, a galera fica meio mal acostumada. E aí pega um mês complicado que nem de janeiro, aí o pessoal quer desistir, não quer mais brincar. Então, bolsa é isso. Bolsa tem volatilidade, você tem que... Quais são os segredos? O investidor tem que ter um manejo de risco justo. Mesmo que seja óbvio, teoricamente, alguma coisa, ele tem que segurar a onda e não alavancar, seja no intraday, num termo, num tamanho de posição. E ele tem que exercer a paciência e tentar aplicar as técnicas que ele sabe com tranquilidade, com serenidade. É isso que eu penso. E TUB é uma situação que para mim favorece a compra. Ontem teve uma mega recuperação, esse padrão chama padrão penetrante, Piercing Line Pattern. Está abrindo, mas ainda acima da mínima, como no Ibov. E eu acho que o sinal é forte, pode ser prosperar hoje ou na segunda, mas eu acho que é um sinal que favorece a ponta compradora, no caso em TUB4. Aí nós temos Bradesco.
O sinal de Bradesco também é interessante. É um padrão penetrante. Um Pierce 9 Pattern também. E nós temos BB AS3, que é Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil, acho que daria para traçar até uma linha de tendência aqui. É uma situação que eu também vejo como sendo mais favorável à compra. Ok, então vou falar agora dos pedidos do YouTube. E mandar um abraço para o Diego Araújo, que ontem nos ajudou com informação na área de comentários. Muito obrigado, Diego. Pedidos do YouTube. EZTC3. É o primeiro pedido. O meu filho, que começou a investir ano passado, na verdade ele começou mesmo esse ano, né? Abriu a conta no passado. Ele me falava sobre os fundamentos que ele viu da EZTEC, realmente são muito bons, o gráfico reflete isso. E é uma correção até média para seguidores de tendência, acho que é a oportunidade com stop abaixo da mínima de ontem, 54,91. Então, essa é a minha leitura para a EZTEC. Tem Elbor. Lembra que eu brincava a história das 3 irmãzinhas, que era 4 irmãzinhas, que era Elbor, JHSF, acho que era PDG e Tecnisa, né? E que a JHSF tinha saído de casa tal, e depois a Elbor também. Hoje elas performam bem. Existe aqui uma correção importante, esse sinal não prosperou, foi um arame, e ontem um sinal forte, eu acho que é uma situação de compra, com stop abaixo da mínima de ontem, 402 a 399, por ali. É o que eu penso sobre Elbor. É aquela história, pessoal, eu tive em alta, aí ele corrige, ele te abre oportunidade, aí você fala, pô, mas aí na hora que ele cai dá medo, né? É bolsa, é aquilo que eu comento, né? Temos Lupatec, fazia muito tempo que a gente não estudava esse ativo. Ele tem uma liquidez tão limitada que nem abriu ainda hoje. Deixa eu tomar minha água aqui. Ela era conhecida como a fornecedora de válvulas para a Petrobras no passado, né? É uma situação de topo. Eu vejo aqui um topo e um outro mais baixo que o anterior. E abaixo de 2,53 ela teria um amplo espaço para cair. É isso que eu vejo. Aí temos o GPA3, a Ultrapar. Duela aí com a BR Distribuidora, né, na preferência dos investidores. Temos uma linha de tendência que poderia ser um alvo se a correção continuar. É um ativo complicado de operar, ela entra no time aí de M. Dias Branco, ela enche os olhos quando começa a subir, aquela coisa toda, ela veio numa região de resistência aqui em torno dos 28. Percebam, ó, né? E a partir daqui ela foi fora da banda, adentrou a banda, mas deve, o mercado retomando um bom humor, é um ativo com bons fundamentos, voltar a subir, é a minha opinião. Né? Tá aqui na região da média também. Se ela respeitar a mínima de ontem em fechamento, pode nem tocar a CLTA. É o que eu vejo. E temos CSNA3. Que é um ativo que foi massacrado, execrado pela venda. Né? Isso é natural porque a ligação dessas empresas de siderurgia com a China é muito grande. Né? Então, eu acho que para a CSN, para quem é um investidor mais maduro, que tem, né, um nível maior de consciência, que pode de repente ter uma perda de 5, 6%, segurar a onda para ganhar 10 ou 12, é uma situação favorável à compra. Uma coisa é comprar 16, uma coisa é comprar 13, né? Tá fora da banda, o candle de ontem foi um candle verde, foi fora da banda, fechou dentro, tá pendurada na banda agora, é uma compra ousada, então se o camarada aceita, de repente, ver a tela vermelha em 4, 5, 6% para ganhar 10 ou 12 ou 13%, pode fazer sentido. Ok? E tem um outro pedido aqui que um amigo nosso pediu, que é um ativo internacional,
que é a Intelsat, que negocia lá na NYSE. É um gráfico complicado, né? Tendência de queda total, né? Só que no pré-market está subindo. Esse tipo de ação, pessoal, eu não sou careta em nada, nem nos meus valores, princípios para criar os meus filhos, e muito menos seria para a bolsa. Esse tipo de ação é o seguinte, não é investimento, é tipo a mesma pegada da Aurora Cannabis. Você vai para o pau, pô, tá performando bem, tá ganhando uma grana. Eu, por exemplo, na minha carteira americana, eu tenho Tesla. Ó. Fui contra tudo que era óbvio, falei disso num vídeo no final da semana. Ó. Ontem subiu 10%. Tesla deve estar dando um retorno na minha carteira de 160%. Se não estiver dando mais, eu preciso olhar. Na minha carteira eu tenho Intel. Eu já falei sobre isso também. Né? Na minha carteira eu tenho o LB, que está dando um baita no resultado. Eu tornei a operação pública a 16 e pouco. Agora ela está 23,41 fechou. Então eu posso me dar o luxo de comprar esse ativo, Aurora Cannabis, imaginando que pode ter uma federalização e que ela possa ser, que o uso da maconha medicinal possa aumentar o número de estados até a nível federal. Então eu comprei a minha ideia, né, quando eu tornei ela pública ali a 2,20, 2,25, é para tentar vender a R$4 no final do ano, 4,50, R$5. Por quê? Porque eu posso fazer isso porque eu estou performando bem na minha carteira macro. Então, uma posição pequena. Aí eu pego uma posição pequena e entro em Aurora Cannabis. Então, eu acho que esse ativo, por exemplo, como Intelsat, ela entra no mesmo time. Pô, você está performando bem, você está tirando onda na performance, você pega uma fração do capital e vai pro pau. Se der errado, você tem consciência, tal, pô, eu vou perder uma grana, mas se der certo, você ganha uma bolada. De repente, paga a tua viagem de final de ano colocando pouca grana na operação. É o que eu penso para Aurora Cannabis, eu quero que ela pague minha viagem de final de ano. Então é essa a ideia, ou de repente, se eu for aos Estados Unidos, que eu pretendo ir no final desse ano, comprar o lucro de Aurora Cannabis, pessoal, acho que eu ia falar que eu vou fumar em cannabis, eu não gosto, pessoal, não gosto nem de cigarro, também não, quem fuma, cada um sabe de si, eu não gosto, mas também não julgo. Só não pode fumar e gravar vídeo, né? Só isso daí que eu acho, mas brincadeiras à parte, aí eu pretendo comprar o lucro de Aurora Cannabis em tênis, em roupa e de repente ela paga total ou parcialmente minha viagem. Então os pedidos do YouTube é isso aí, faltou Bova 11, tal. Cartezinha fez uma atualização, tá bastante rápido e estável. Gostei bastante, pessoal lá tá de parabéns. Bova 11. Bova 11 tá 109,76, 109,80, legal. O que eu vejo aqui? O que todo mundo está vendo, né? Forte volume, cortando a média, um candle de fundo com volume. Esse candle de fundo, ele foi abaixo da LTA, fechou acima, já está abaixo de novo. Foi fora da banda, fechou dentro e acionou um rompimento falso de 110,20, 110,70. Quem não vê a abertura de hoje fala, caramba, vai abrir subindo um monte aqui, eu deveria ter comprado. Dá até a impressão que tem um W, né, com eixo a 102,81 e o alvo na máxima histórica. Aí a gente tem um Frankenstein, um ET, um candle desse que abre num baita gap de baixa, estúpido, trazendo o medo, né, a falta de convicção de quem realmente direciona o mercado. A gente só segue, nós somos os peixes pilotos, os tubarões são os caras, né? Só que aí, o camarada que não comprou ontem, vê caindo 1,26, ele fala, caramba, tô dentro. E eu acho que esse camarada que ficou frustrado ontem e não comprou, ele vai empurrar os preços para cima hoje. Então essa é a minha aposta. Professor, você acha que fecha positivo hoje? Eu acho. Eu acho que fecha entre uma leve queda, uma leve alta. Né? Eu apostaria numa leve alta. Ok? No caso do Ibov,
Eu tracei aqui Fibo. Fibo, eu poderia traçar a partir desse fundo. Eu tracei a partir desse, que é a partir de onde eu tracei a LTA, a linha de tendência. Legal. Não chegou a tocar nem a primeira retração, então o mercado ainda está forte, apesar de ser movimento corretivo. Aí eu vejo aqui o Ibov e falo, caramba, eu tenho um baita martelo. Rompimento falso da linha de tendência de alta, traçado em azul. Rompimento falso de 114,950, 114,375. Pô, amanhã vai abrir voando. Aí abre caindo. Né? Só que a teoria do BOVA11, os ativos que formam o Ibov, o camarada vê caindo, ele fala, pô, eu tava atrasado, mas tá recuando, eu acho que eu vou comprar. E ele vai empurrando os preços para cima. Então, assim, seria um sinal positivo se adentrar 114,375. Falar, caramba, tem comprador por aí. Se trabalhar acima de 114,950, adentrar a banda de Bollinger e trabalhar acima da LTA, aí eu acho que vai romper a máxima de hoje, que é 115,518, a de ontem 115,528. Ok? Para mim, rompeu 114,950, vai rasgar para cima aqui. Talvez não o suficiente para uma sessão altista com punch, mas uma sessão levemente altista. Ok? Aí a gente chega aqui no caso do mini índice, o ING 20, o ING20. Ontem aconteceu uma recuperação de praticamente 3 mil pontos, ó, 112,910 para 115,785, quase 3 mil pontos. O volume muito forte, né? Houve rompimento falso da linha de tendência, 114,450, 115,320. Então o que teria que ocorrer aqui? Primeiro romper o 114,450 de baixo para cima, eu acho que vai acontecer daqui a pouco. Só que isso não significa nada, teria que levar depois o 115,320, aí ele vai ter a média de 5 e a LTA logo acima. Então quer dizer, a compra não vai ter vida fácil, só que se romper esses patamares e fechar a semana observando o gráfico diário acima desses pontos, eles tornar-se-ão suporte e podem sustentar uma recuperação na semana seguinte. Perfeito? Aí nós temos aqui o intraday. Alguns pontos aqui eu vou apagar, eu acho que não faz mais sentido mantê-los. Vamos atualizar os pontos, já que existe um desafio aí no ar. Esse é um gráfico de 60 minutos, a gente vai olhar o livro de ofertas também. Ó, 112,910. Não. Aí foi nessa região do gap e já teve um outro gap aqui. Então veja a importância do 114,450, pessoal. Então eu vou traçar tudo que eu puder aqui para ajudar nos nossos estudos. Aqui eu vou traçar uma linha de tendência de baixa. Ó, percebam que a máxima de ontem tocou essa linha. Ela é um divisor de águas entre a compra e a venda. Se for rompida, ela colocaria o mini índice num território comprador. Ok? Então esse é um ponto. Vamos trazer aqui para o 30 minutos. Colocar aqui Fibonacci. Ver o que a gente tem aqui na tela. Aqui eu tenho 112,910 e aqui eu tenho 115. São as extremidades de ontem, né? Então 112,910. E o 115,785, né?
E eu tenho justamente o mini índice, há pouco ele tocou a retração de 38,2. Se ele conseguir romper 115,785, além de romper uma LTB que está delimitando as máximas desde o dia 24, haveria também o acionamento de um pivô de alta. Fundo, topo, fundo. Né? Então percebam a importância da região de 114,450. Além de nós termos esse fundo marcado no finalzinho do pregão do dia 27, as médias estão justapostas aqui e tem a retração de 50% de Fibonacci na mesma região. Ok? Então esse é o estudo do mini índice. Falando do mini dólar, no mini dólar hoje está virando do WDO G20 para o WDO H20. O Cartesian, ele não embutiu os juros aqui, né, transformando, né, embutindo os juros que vai dar uns 7 pontos de diferença para o WDO H20. Então a gente vai fazer o estudo aqui no broadcast. Trazer aqui um gráfico diário. Mas eu aviso lá o pessoal, segunda-feira vai estar ok. O que fez o dólar, né? Eu acho que até faz sentido estudar o WDO G20 que está vencendo hoje, mas o H20 já tomou a liquidez. Ele veio buscar uma região de máxima histórica. E o que ele fez ontem? Ele desenhou aqui um doji que é denominado doji lápide. É um sinal de topo? É. Mas ele teria que ter a sua mínima perdida. Na região de 4,239 aqui. E levaria a média de 5 e esses dois topos anteriores. Antes disso, eu acho que a compra se manteria firme. Mas é um sinal de topo. Hoje está vencendo. O dólar vence segunda, mas a liquidez já migra hoje. E tem leilões anunciados para segunda-feira. Eu tinha visto algo que haveria leilões agora 10h20 também. Deixa eu ver se houve de fato. Tá dizendo aqui, ó. Depois do dólar ter fechado a 4,2574, o maior valor desde 27 de novembro, estar acumulando alta de 6,12% neste mês, o Banco Central anunciou ontem à noite a rolagem de vencimento de linha de 4 de fevereiro, com leilão hoje até 3 bilhões. A operação ocorre neste último dia útil do mês, quando o mercado tradicionalmente está em disputa técnica em torno da definição de uma última PETAX de janeiro. Então a PETAX será divulgada depois das 13 horas. Ok? Então das 10 às 10h25 já foi realizado e o dólar nem tchum, como diz a garotada, né? Então vendeu 3 bilhões e tal, mas o dólar nem sentiu, manteve-se perto da máxima, que muitas vezes o mercado faz para provocar o BC mesmo e medir forças. Ok? Tendência é um caso sério, muda, mas às vezes judia e demora para quem está na ponta errada. É bolsa, né? Você tem suas convicções, você se posiciona e muitas vezes dá certo em um ativo, não dá em outro, até as coisas se ajustarem. O que eu vejo particularmente aqui nesse gráfico de 30 minutos? Uma correção com posterior reação e uma região de máxima histórica, que pode acionar um pivô ou marcar um topo duplo, né? Aí quando você vai para o diário e vê um sinal de topo e um possível topo duplo no intraday, só que precisaria começar a cair, senão é mais fácil acionar o pivô, mas pode formar um topo duplo também, que se tivesse o seu eixo aqui, a mínima região da mínima de ontem acionada, na verdade 4242 por aqui, poderia trazer o dólar a 480 nesse fundo aqui embaixo, que eu acho que é uma hipótese interessante, a perda desse eixo e uma correção cumprindo de fato um topo duplo, ok? Pessoal, então é isso aí. Eu espero que os estudos sejam úteis. Quem tem interesse em aprender, fazer parte do grupo Primeiro Passo é a Imersão, vou deixar o link na descrição do vídeo. Você é bem-vindo na área de comentários. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Então, hoje eu acho que o mercado vai recuperar essa perda
e ele vai fechar de lado, talvez em leve alta, e aí semana que vem teremos fortes emoções e vamos ver se a gente consegue ter o desafio cumprido. Então a gente tem Cielo aí em andamento, desafio, tem a Limited Brands, tem a Aurora Cannabis, que é uma operação mais longa para um ano, e tem também a Limited Brands, Cielo, né, o índice nos 120k, e a Aurora Cannabis, mas é operação longa, posição para dobrar capital para o final do ano. A Limited Brands, as outras a gente vai monitorando, ok? Então é isso. Eu espero sempre ser útil, eu trago as informações com bastante capricho aqui, procurando ao mesmo tempo ser didático e ajudar na sua formação como investidor de renda variável, e seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Meu muito obrigado. Vou deixar o link da imersão e também tem o link do Telegram gratuito na descrição dos vídeos. Saúde e paz a todos, pessoal. Valeu!